Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar como você pode configurar as caixas de texto dos seus formulários no VBA para receber dados tipo data. Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Neres, fundador do Mamba Treinamentos. E é o seguinte, é natural quando a gente está desenvolvendo um formulário de cadastro, tanto no VBA quanto em outras linguagens de programação, a gente precisar solicitar do usuário um dado em tipo data. Porém, o que muitos desenvolvedores, muitas pessoas que tentam desenvolver formulários aí, tanto através do VBA quanto através de outras linguagens de programação, esquecem, é que um dos objetivos do formulário é tentar inibir os erros de digitação que podem ocorrer ali pelo usuário no momento de input dos dados. E existem muitas ações para poder inibir esses erros. Quando você precisa solicitar do usuário uma informação do tipo data, o ideal é que a caixa de texto esteja pronta para receber o dado naquele formato. Porém, pouquíssimas pessoas fazem isso, normalmente elas deixam a caixa de texto totalmente limpa, pronta para receber qualquer informação. O resultado disso, o usuário digita informação de qualquer forma e com isso acaba comprometendo a confiabilidade dos dados e você não consegue analisar esses dados, você não consegue utilizar para muitas coisas e acaba gerando um retrabalho para ti que tem que corrigir no futuro. Então vem para aqui para minha tela que eu vou te ensinar como você pode inibir esses erros de digitação. Então vamos lá, já estou compartilhando aqui minha tela contigo e antes de a gente ir direto para o conteúdo, eu gostaria de solicitar que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações e que você também colocasse aqui na descrição desse vídeo suas sugestões de conteúdo relacionado aí a VBA, relacionado a Excel, que a gente vai avaliar e verificar a necessidade de produzir um vídeo sobre esse conteúdo aí para ajudar você e outras pessoas, beleza? Então vamos lá, antes de eu te mostrar, antes da gente programar junto aqui, eu queria te mostrar isso acontecendo de fato. Basicamente eu tenho aqui um formulário de cadastro dentro desse sistema aqui, é um sistema que é o projeto 3 do meu treinamento de VBA, o VBA Express, e lá a gente constrói junto aqui esse sistema que tem diversas funções. E o que eu queria te mostrar é basicamente essa função aqui, ó. Eu solicito a data da venda nesse formulário de cadastro, e ao eu digitar, só vou digitar números, vou digitar o dia 2/3 de 2020, você observa que as barras são colocadas de maneira automática. Com isso, eu acabo inibindo os erros de digitação, beleza? E eu vou abrir aqui o meu editor do VBA e a gente vai fazer isso junto a partir de agora. Beleza? Então agora para eu poder exemplificar isso contigo, eu vou precisar criar uma caixa de texto em qualquer lugar aqui somente para eu poder te mostrar. Então vou clicar aqui na minha caixa de ferramentas, ó, e vou colocar uma caixa de texto bem aqui. Antes da gente fazer qualquer tipo de programação, eu sempre recomendo que você enderece os elementos. O que é endereçar? Você dá nome aos mesmos. Então, eu vou clicar sobre o meu elemento e vou vir aqui na propriedade name na minha caixa de propriedades. Certo? Como é que você habilita a caixa de propriedades? Você pode vir aqui em exibir e clicar em janela de propriedades, beleza? Qual é o padrão de endereçamento que eu sempre recomendo para os meus alunos? É sempre colocar o nome do elemento, uma sigla, por exemplo, aqui é uma caixa de texto, então eu sempre coloco txt, underline, o que aquele elemento se refere. Então eu vou utilizar aqui, ó, txt, underline, data de cadastro, beleza? Vamos dizer que seria uma data de cadastro aqui, certo? Se fosse um combo box, eu já colocar cmb, underline, e o que aquele combo box se refere, beleza? Eu vou dar 2 cliques sobre esse elemento, e a gente vai abrir esse pedaço, esse começo de instrução aqui, ó, private sub, o nome do meu elemento, txt, underline cadastro, underline change, e abrir e fechar parênteses. O que é que significa isso? Tudo que eu digitar aqui dentro, ele vai estar atrelado ao evento change, ao evento mudança. Eu não sei o teu nível de conhecimento em VBA, porém é interessante que você saiba que aqui no VBA existem eventos relacionados às planilhas, eventos relacionados aos formulários. E você consegue ver todos os elementos desse lado aqui, estão todos os elementos que estão contidos no meu formulário. E aqui você consegue ver os eventos que você pode utilizar. Qual é o legal disso? Você consegue utilizar os eventos para poder disparar algumas ações. E é basicamente isso que eu vou fazer. Eu estou utilizando o evento change, que é o evento mudança, e eu quero disparar uma ação, que é colocar as barras no momento que eu quero. E para a gente colocar essas barras de fato, eu vou utilizar uma estrutura de decisão, eu vou fazer um teste de hipótese. Existem várias estruturas no VBA, porém eu vou te mostrar utilizando o se, que é o nosso if, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, if, vou utilizar
uma instrução len. O que é que len significa? Se você for traduzir length do inglês para o português, significa comprimento. O que é que eu consigo fazer com isso? Eu consigo extrair a quantidade de caracteres contidos em uma célula, contido, no nosso caso aqui, na nossa caixa de texto. Então, eu vou digitar o nome da nossa caixa de texto, txt, underline, data, cadastro, se não me engano, né? Ponto. Qual é a propriedade que eu quero extrair dessa caixa de texto? Eu poderia usar o value e também poderia utilizar o text. Nesse caso aqui eu vou utilizar o text. Eu fecho o meu parêntese e coloco igual a 2, then text, underline, data, cadastro, vai ser igual a text, underline, data, digitei errado aqui, ó, data, cadastro, mais, entre aspas duplas, a barra, né, que ela vai colocar. Eu estou digitando aqui falando, porém, eu já te explico isso daqui. O que é que eu fiz? Basicamente, eu vou verificar, ó, se, como eu estou puxando aqui a quantidade de caracteres que está sendo digitado dentro dessa caixa de texto, se a quantidade de caracteres dentro dessa caixa de texto for igual a 2, eu vou fazer isso daqui. O que é que isso daqui faz? Isso daqui, basicamente, eu pego a minha caixa de texto e digo que ela vai ser igual aos caracteres que estão dentro dela, mais a barra. Então, o que é que vai acontecer? Vamos imaginar que aqui é a minha caixa de texto. Aí o usuário vai estar digitando. Quando ele digitar, por exemplo, 0 e 3, vai ter quantos caracteres aqui? 2. Aqui vai ser igual a 2. Então, essa instrução aqui vai ser executada. Aí, na linha de baixo, vai ser colocado 0, 2. Vai ser colocado 0, 3, no caso, mais a barra. E essa barra a gente está colocando, bem aqui, certo? Então você acabou de colocar a barra. Qual a estrutura dos dados em barra aqui no Brasil? É o dia, né? Barra o mês, barra o ano. Então, basicamente aqui, para ter colocado em comentário, basicamente aqui, ó, a gente conta igual a 2, que é basicamente a maneira da gente saber que o usuário já digitou o dia e colocar a primeira barra. Agora eu preciso fazer um novo teste de hipótese para saber qual é o momento correto de eu botar a segunda barra. Então a gente vai fazer, ó, if len, abro o meu parêntese, txt underline data cadastro ponto text, fecho o meu parêntese, igual a 5, then eu pego aqui, ó, copiar e colar, que é a mesma instrução, and if, beleza? O que foi que eu fiz? Por que 5? Se você for contar a estrutura do dado tipo data do Brasil, aqui vai dar, ó, dois caracteres para se referir ao dia, um caractere que é a primeira barra e 2 caracteres referente ao mês. Então, se dentro da caixa de texto tiver 5 caracteres, significa que é o momento de botar a segunda barra. Então, basicamente, o que é que eu faço? Eu digo que a caixa de texto vai ser igual a ela, os 5 caracteres que já estavam dentro dela, mais a segunda barra, beleza? E aí o usuário continua digitando. O que é que acontece? Qual é a beleza da coisa? Como isso daqui está atrelado ao evento change, cada mudança que tiver dentro da minha caixa de texto, esse código vai ser executado de uma maneira extremamente rápida, que o usuário nem percebe que esse código está acontecendo, certo? Então, quando eu digitar isso daqui é executado, não vai acontecer nada, porque não é igual a 2 caracteres e também não é igual a 5. Quando eu digitar o outro número, meu segundo caractere, vai acontecer isso e assim sucessivamente. Vamos testar para ver se eu não estou falando balela aqui, para ver se a coisa vai acontecer de fato. Executei, vou digitar aqui 2, primeira barra foi colocada, um mês qualquer, dia 6, a segunda barra foi colocada e o ano 1995, que foi o ano que eu nasci. Beleza? Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui nessa aula. Deixa um like, comente aqui embaixo o que achou e mande sugestão de conteúdo também pra gente. Beleza? Vamos para cima, vamos dominar a VBA.